Você já se arrependeu? De comprar esse livro? Não, de fazer o vídeo. Não. Ainda não. Ainda não. Talvez eu me arrependa mais tarde. Por enquanto tá tudo bem. Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo. Meu nome é Patrícia. Esse é o Gira Trinco. Esse é o 27º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Atos Humanos. A gente rindo como se fosse um livro super leve. Ai, livro super divertido. Uma desgraça. Recomendado pra criança. Muito legal. Nossa, todo vídeo eu tenho que marcar que não é recomendado pra criança. Não pode ver esse livro pra criança, não pode. Nenhum vídeo. O canal não é pra criança. Esse livro é da Han Kang, que é uma autora sul-coreana. Ela mora lá, você sabe? Não. Ah, tem uma foto dela, olha só. Olha como meu livro é melhor do que o da Adalmo. Ah, sim. Não. E é de 2014 esse livro. Acho que ela acabou de escrever em 2013, né? Pelo que a gente ainda vai explicar. E ele custa R$ 66,90 aqui no Brasil. O meu não custou isso, não. Quanto custou? Acho que custou tipo $8. Ele é usado. Nossa, isso usado. Ele é de biblioteca. Olha. Public Library. Ué, mas a biblioteca vendeu? Uhum. Uau, enfim. E o e-book, agora eu vou falar preço de e-book também, porque eu decidi que isso faz sentido. É R$ 48,90, gente. Então vamos pro vídeo. Tem um e-book pirateado. E o e-book de graça também existe, mas... No caso, eu li e depois eu comprei. E ainda pagou mais barato. Enfim, as livrarias de rua, alguém tem que comprar, né? Alguém. Uma vez. Você. Enfim, vamos pro vídeo. Então, gente, quem é você, Patrícia? Meu nome é Patrícia, eu sou amiga do Adalmo. É verdade. Há quantos anos, já? Sei lá, Adalmo, isso aqui é matemático aqui. Não, mas quando começou? 2012? Você entrou no ano que 2010. A gente era da mesma turma, mas a gente não era amigo até anos depois. Foi em 2014, não? Não, foi antes do ensino médio. Foi? Ah, foi no nono Foi. ano. Então foi no nono ano. Que isso é o quê? 2013? É. Isso. 2013. 10 anos. Olha só! É o vídeo de comemoração. É o evento de comemoração. E eu te chamei pro vídeo, né? Porque... Quer dizer, vamos primeiro falar como eu cheguei no livro e por que isso também tem a ver com você, né? Porque foi você que me recomendou, né? Foi. Ok. Então, gente, eu já li esse livro, que é o A Vegetariana, da mesma autora, do Atos Humanos. E eu conheci por meio da Patrícia. Eu não lembrava que você tinha objetivamente indicado. Foi. Eu acabei esse livro e eu indiquei pra todas as pessoas que eu sei que leem livros. Ah. Tipo, gente, lê esse livro, ele é muito bom. Eu acho que eu te mandei o e-book dele. Ih, nossa, Eu te mandei o e-pub. Foi isso. E aí, como que você chegou nele? Foi assim. Eu entrei no Libgen, que é um lugar de livros pirateados, e eu escrevi Vegetarian. E aí apareceu esse livro e eu baixei. Assim. Foi assim que eu cheguei nele. E hoje é dos meus livros preferidos da vida. Então, eu recomendo o método. Eu li A Vegetariana, eu gostei. É um livro que até hoje eu meio que vou e volto no que eu acho dele. Tem hora que ele me incomoda muito. Mas eu gosto desse incômodo. Isso, ele me incomoda de um jeito, tipo, muito gostoso. Não é uma repulsa. Não. É um trem que mexe com você. E o Atos Humanos também vai ter um pouco disso, na minha opinião. Eu acho que ele te incomoda. É muito diferente. Essa autora, ela não é normal. Não é qualquer livro que... Não. São sentimentos muito específicos. E... Assim, você pesquisou Vegetarian porque você queria livro com... Eu queria um livro com pessoas vegetarianas nele. Mas Tipo, assim, realmente tinha. era isso, tipo... Mas você achou algum outro depois? Não, eu baixei esse aí, eu gostei muito. E aí eu pensei Você em nunca outra mais coisa, quis fui procurar outras coisas.
Oh, mas deve ter. Era o que eu queria naquela hora. Não, deve ter algum romance bem. Não, certamente tem, mas não foi o que eu encontrei. Não, não é um romance adolescente. Nada parecido. Tem romance no livro, se você acha coisas super tóxicas românticas. Tem. 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 O marido da irmã dela. Uhum. Assim, eu acho que não vale a pena abrir um parêntese sobre a vegetariana, porque a gente ficaria muito tempo falando. A gente faz outro vídeo depois. Um dia eu releio e a gente fala sobre. Não, e você já leu ele quantas vezes? Várias. Já li várias. Às vezes eu nem leio ele inteiro. Eu, tipo, pego só os pedaços que eu gosto e leio porque eu tô... As partes mesmo ou pedaços? Ou pedaços mesmo. Tipo, a parte do meio é a parte que eu mais gosto. E aí, às vezes, eu pego só pedaços dela, assim, e leio. Ele é dividido em 3 partes. E aí, cada parte é uma narração. E esse livro também vai seguir isso, de certa forma, né? A gente já pode falar sobre o que é o Atos Humanos, propriamente. Quantas vezes você já leu ele? 3. 3? Essa foi a minha primeira vez. Jura? Eu achei que você tinha lido ele já. Eu não Meu li. Deus! Eu não sei se eu já reli um livro. Que isso, Adam? Que loucura. Eu só releio livros. Eu acho que eu nunca reli um livro. Não, eu releio muito mais do que eu leio coisas novas. Eu já reli um livro? Nossa, calma. Vamos ler a vegetariana então, não. Não, ainda não. O problema é que no canal eu sempre tô tentando trazer autores diferentes, né? Então, é outra coisa. Não, eu só vou começar a repetir autor daqui uns 5 anos. Não, que isso. Mas o Atos Humanos, o que você descreveria sobre o que ele se trata, assim? É um livro sobre uma revolução, né? De certa forma, é uma revolução não bem sucedida. Mas é uma revolução, tipo, e é do ponto de vista das pessoas, tipo, que estão envolvidas naquilo de diferentes formas. Então é um livro muito sobre política, sobre o relacionamento do indivíduo com a política. É um livro muito sobre perda, porque é sobre uma revolução armada, né? Exército, essas coisas. E é baseado em fatos reais. Inclusive, você sabia desse evento histórico? Eu também não tinha ideia de que teve uma... Eu não sei nada sobre a Coreia. Tipo, a gente não aprende nada sobre a Coreia organicamente. A gente tem que procurar saber. Assim, o K-pop é bem superficial, né? E mesmo... não, no sentido de... Você não vai conhecer a Coreia sabendo da... Tipo, por K-pop, o que eu sei da Coreia é que todos os homens são obrigados a fazer exército por um período, porque os K-popers param de ser K-popers. É verdade. O que eu sei através deles. É verdade. As letras não vão refletir de jeito nenhum nada específico do país. E... acho que, mas nem os doramas, assim, não é uma coisa que eu conheço. Assim, Pachinko, você já viu Pachinko? Não. Diz que é mais histórico, assim, mas eu acho que é pouca coisa que realmente vai mostrar uma história da Coreia, porque desde que teve a revolução cultural lá, parece que é tudo muito artificial, sim, né? Porque sim, é muito fé. E aí saber que teve um massacre estudantil, que o livro é basicamente sobre uma revolução estudantil, e que foi, assim, era uma ditadura, né? Sim. Em todos os termos, mas você sabe se... acabou, assim, acabou a ditadura, assim. Lá eles são democráticos em 2023. Mas o nível de não saber, tipo, eu não tenho ideia de quando que acabou. Eu também não sei. Tipo, e eu não pesquisei até pra, sei lá, não... A gente vai pesquisar aqui ao vivo enquanto eu falo algumas coisas, mas o livro em geral, ele realmente é sobre construir essa noção acho que de um trauma coletivo, de um acontecimento histórico. E é um livro muito pesado, ele vai ter imagens muito fortes, assim, muito gráficas das coisas. No geral, eu já vou fazer uma crítica, assim. Não uma crítica, não, mas quero só ver. Até o final do vídeo. A gente vai ter alguma discussão. Mas... vai acabar hoje com 10 anos de amizade. Não, que horror. Mas... eu achei que o livro, às vezes, ele era muito mórbido. E isso, às vezes, tendia pro tédio. Eu achava que ele era, tipo, muito devagar umas horas. E aí, isso, quando você tá assimilando e tal, às vezes é bom, mas às vezes
eu sentia falta de alguma coisa instigando a narrativa, assim. Sim. Porque tem capítulos que não acontece basicamente nada. O segundo capítulo, assim, é tipo... Nossa, acontece tantas coisas. Que tantas coisas. Não, eu acho assim... Primeiro vamos fazer um adendo que os capítulos são diferentes na minha versão e a versão... Primeiro asterisco. Em 1987 foi instaurada a Sexta República na Coreia do Sul. Isso. E antes disso, então... Antes disso porque o livro é 1980. Antes disso tava rolando as coisas lá, os BO da... Isso. Enfim. Foi bem problemático. República. Que começou em 1979, o outro que eu vi, né? Isso tá no livro. Mas, inclusive, já fazendo uma crítica a Todavia, porque, assim, os capítulos, gente, você lendo, você sabe que é escrito, é o ponto de vista de uma pessoa diferente na história. Mas na tradução inglesa, que é esse caso, tem a pessoa que tá falando e tem o ano que tá acontecendo. Na versão brasileira, o nome do capítulo é Passarinho e não tem um ano. E assim, o segundo capítulo, sabe, tem toda uma contextualização que não tem aqui. E assim, se não foi uma decisão brasileira, não sei o que foi, porque não faz sentido nenhum. Eu fiquei muito perdido durante o livro, em que ano que a gente tava, se tava indo e voltando. Tinha hora que eu achava que tava voltando. Não. E ele só vai pra frente. Ele só vai pra frente, ele é todo linear e pontos de vista diferentes. Isso é bem legal dele, você. Sim, eu acho que a melhor coisa que essa escritora faz, os pontos de vista muito diferentes, muito bem, assim, realmente parece outro livro às vezes. É muito legal. Ela escreve bem. Parabéns, Rancan. E são saltos de narrativa muito difíceis de fazer, né? Tipo, o primeiro é sobre um menino de, tipo, o quê? 13 anos? Acho que tem 15. Sei lá, eu não sei como é a idade de anos escolares na Coreia e eles falam por anos escolares. É verdade. Então, tipo, essa coisa de um pré-adolescente e aí você pula pra uma moça que tá, tipo, trabalhando com edição durante uma ditadura, sabe? Edição de livro. E pula pra uma pessoa que foi torturada, que foi um prisioneiro, enfim, esses saltos são muito drásticos. E ela faz isso com muita leveza, com muita fluidez entre um e outro. Sim. E, no geral, é um livro que... Assim, o epílogo, pra mim, porque tem 6 capítulos e o epílogo é quase um capítulo também, né? Porque, apesar dele... Como a história é baseada em fatos reais, tem uma parte que realmente é a vida real, não destoa muito, parece que é uma continuação do livro. E aí, pra mim, o epílogo fez o livro fechar de um jeito que antes eu tava meio em dúvida se eu tinha gostado ou não, mas o epílogo é muito forte. Tipo, ele é... Assim, o livro todo tem momentos muito fortes, mas o epílogo, pra mim, no final do epílogo, eu tava chorando na academia. Eu levei pra academia pra acabar de ler. Não é um livro de ler na academia. Não é livro de não é livro de ler na academia. Eu li ele na faculdade, eu tive que ir no banheiro. Tive que fazer uma pausa pra tipo... Nossa, ele é bem pesado. Ele é pesado. E a gente vai falar mais dele especificamente, mas antes disso tem que ter no vídeo. Você gostou do livro? Eu gosto muito desse livro. É dos meus livros preferidos. Mas eu não recomendo, não. Pois é, eu não recomendo por quê? Eu não acho que ele é um livro pra qualquer um ler. Eu tenho muito receio de indicar livro pras pessoas. Adam, que é youtuber de livros. E eu não indico qualquer coisa. Eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho muito receio de indicar uma coisa que a pessoa não tá preparada pra ler. E esse não é um livro... Tipo, fácil, não é um romancezinho que você vai pegar, vai ser legal e você vai esquecer ele semana que vem. Não é um livro que você vai pensar por muito tempo, é um livro forte, é um livro sobre coisas que aconteceram de verdade, é sobre, tipo, atrocidades do mundo real. E a escrita da Han Kang, eu acho que é uma escrita muito pesada, é uma escrita, tipo, ela mostra a dor, assim, e a loucura do sentimento de um jeito muito intenso. Então não é um livro que eu recomendo pra qualquer um, eu recomendo pra gente que gosta desse tipo de história e pra gente que lê. Não é um livro que eu recomendo pra quem fala comigo, tipo, eu gosto de ler romance. Eu, tipo assim... Não lê. Não lê esse aqui, não. Eu contraindico. Contraindico, passa longe. No fim das contas, eu digo que eu gostei, mas teve momentos que eu tive que me forçar. Não me forçar, é forte, mas assim,
que não foi fácil ler ele, não só no sentido do peso, mas no sentido de que o ritmo às vezes era muito devagar mas qualquer livro, dependendo do seu estado de espírito, vai ser complicado, né? E sobre recomendar, eu acho que começar pela Vegetariana faz mais sentido pra mim, tipo, seguir esse caminho natural que a gente seguiu, mas assim... E ela publicou primeiro a Vegetariana, né? Não sei, não lembro. De que anos que é a Vegetariana? Não sei, não lembro. A Dom não me avisou pra eu trazer o meu A Vegetariano, então eu não trouxe. Ai, ainda bem que eu trouxe o Atos, na verdade. Eu quase esqueci, eu saí de casa, eu voltei e falei assim, meu Deus, o livro. Os dois são do mesmo ano? Não são. Não é Isso é possível. a versão brasileira. Não, eles não são do mesmo Não, ano. mas normalmente quando coloca, tipo... Não, mas não é possível. Também não acho que é possível. Se ela publicou os dois no mesmo ano, ela tem algum problema. Meu Deus, é possível. A Vegetariana é de 2007. Ah, tá. Esse tem aqui não dá pra confiar mesmo. Não. De quando que é o Atos Humanos? Eu falei 2014, mas talvez não seja. Eu tenho que conferir isso melhor pros livros. 2014. Ah, então tá certo, graças a Deus. Mas... porque o A Vegetariana, se você se sentir incomodado com ele, você com certeza vai se sentir incomodado com Atos Humanos. Tipo, Sim. é inevitável. E... mas o A Vegetariana é bem mais palatável. Bem mais, porque não é tão sério, Não né, é um- por assim dizer. Não, é um massacre, Tipo, são né? coisas radicais acontecendo, mas é tipo com um indivíduo. Aqui é com uma nação. Tipo, os próprios capítulos são vários indivíduos, então é bem mais... Ai, nossa, tem uns trem muito Sério? pesados. Tem. O que você pensou que você fez essa cara? Nossa, uns tiroteios assim que tem, mas as torturas também. Ai, vamos pros spoilers leves, né? Vamos. Então. Tem enfim. spoiler leve e spoiler pesado? É porque spoiler leve, já explicamos, né? Acho que é sempre bom explicar. Spoiler leve é coisa que é específica do livro, tipo, mas que não atrapalha a sua leitura, na minha percepção. Tipo, é coisa que, se você souber, não vai ser uma coisa na história que faz diferença. E spoiler pesado, aí é tudo liberado, é falar qualquer coisa que acontece, quem morre, quem não morre, essas coisas, assim. Sabe? Enfim, vamos pros spoilers leves. Então, o primeiro tópico que eu queria falar vai ser quase uma entrevista isso aqui, porque você não sabe do que eu vou Eu não sei mesmo, eu não li o roteiro. A gente não vai passar o roteiro. Não, achei que a espontaneidade é tudo. Ai, é melhor assim. Mas tem uma frase na orelha do livro que é: como lidar com a morte de alguém quando o corpo não aparece? E esse livro trata muito disso, obviamente, e isso me lembra um trem. Assim, gente, fatos, não tirei do TikTok, mas também não tem uma fonte 100% confiável, mas não acho que é uma coisa muito difícil também, que diz que todos os povos humanos, qualquer, sei lá, como é que chama? Eu não sei se Não sei o que você tá falando. tribo é a palavra certa, mas qualquer conjunto de humanos que eles formam um mínimo de grupo, qualquer sociedade, assim, vai ter basicamente, tipo, a noção de Deus, existe uma noção de divindade ali, e vai ter alguma coisa de celebrar um rito pra morte, tipo, fazer um enterro, assim, que isso é comum e que é meio instintivo. E esse trem de não ter o corpo é muito aflitivo. É muito aflitivo. Você, assim... Como superar esse trauma, assim? Você tem a resposta pra isso? Tenho. Solucionar todos os problemas do mundo agora. Não, mas é muito complexo isso. E é muito forte a gente ver, tipo, a criança passando por isso, tipo, tentando encontrar o corpo do irmão. E sabe que... Do irmão não, do amigo, né? O amigo, ele não acha, a irmã do amigo, ele não acha, e aí ele não consegue fechar aquilo, e aí no final do livro a gente vê o pai deles procurando eles, né? E... Como que você passa pra frente? E aí a narradora dessa parte até fala que ela acha que o pai deles não conseguiu durar muito mais do que aquilo, porque, tipo, ela tava olhando pra ele, tava vendo ele, tipo, se desfazendo, nessa esperança deles não terem partido. Essa coisa de gente desaparecida também, né? Mas... Nossa, será que tem que ter algum tipo de
Porque você tem que fechar isso de alguma forma, né? Tipo, mas essa coisa de existir a esperança porque não existe o corpo... Não sei, deu vontade de chamar um psicólogo pra falar sobre isso. Essa coisa de achar que, tipo, se você não viu morto, pode estar vivo ainda, é muito pesado e atrapalha muito, né? Qualquer tipo de paz que você vai encontrar com a morte da pessoa. Mas sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que quando minha avó morreu, não foi todo mundo pro enterro por causa da Covid, né? Foi no início, foi abril de 2020, Bem no início. E aí, assim, é uma coisa que eu vi o corpo, eu fui, no caso, e eu tava lá, mas minha irmã, por exemplo, não foi, e ela fala, tipo, às vezes eu esqueço que ela morreu, assim, que a gente não convivia, assim. Sim, sim. Mas eu tenho esse sentimento e eu tava... E ao mesmo tempo, eu não acho que é o mesmo tipo de sentimento não ter visto o enterro. Tipo, ter uma pessoa te afirmando o que aconteceu parece que já supre o negócio, né? Tipo, não tem uma dúvida. Mas nesses casos de tragédia também não é uma dúvida real. Entende a questão? É porque eu não acho que é sobre dúvida. Eu não acho que é sobre, tipo, você duvidar que a sua avó morreu. Você não duvida que ela morreu. Mas você só presenciar ali aquilo e não impor um valor seu naquele momento, também não vai servir de nada. É uma coisa muito sua de você fechar um capítulo dentro de você. E você, dentro de você, falar tipo assim, ó, morta. Sim. Não, é porque eu digo que chega... É sobre o rito, não precisa ser lá, não precisa nem ter o corpo necessariamente, tanto que várias pessoas fazem, né, depois dessas tragédias, os próprios ritos com, tipo, sei lá, roupa, umas coisas assim, né, brinquedo. Eu não acho que é sobre o corpo, eu acho que é sobre quem tá vivo ter uma aceitação, assim. Acho que a pessoa não sei a palavra certa. Pelo choque... Ah, meu Deus, quem veio pro vídeo tinha que vir. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oi, Kiko! Deixa eu tentar carregar ele. Você vai deixar, Kiko? Acho que não. Deixa, Kiko! Meu Deus. Não me ataca, Kiko, não me ataca. Oh, Jesus Cristo. Ai, Kiko, que lindo, Kiko! Olha lá! Ai, não me ataca. Ele não gosta de colo de qualquer pessoa, nenhuma pessoa. Assim, das 3 pessoas que já pegaram ele, acho que você foi a terceira. Ninguém conseguiu colocar no colo. Nossa, tá muito quente. Mas enfim, essa coisa que realmente já... Perdi o fio da meada. É porque antes eu tava meio nessa coisa de, é a dúvida da morte ou é só querer finalizar? Tipo, ou é uma aceitação... aceitação parece que é a palavra-chave, na verdade, não é dúvida, né? É uma aceitação. Sim, é aceitar, exatamente. Porque o corpo tá ali, então ele é o jeito mais fácil de aceitar. Exatamente. Eu acho que ele é o jeito mais fácil. Exatamente. Nossa, achei muito bom o jeito que você falou. Só, chegamos no ponto. Continuando no assunto morte, porque ele é inevitável, esse trem de ditadura, eu nunca tinha conseguido... Né, que... Ele não gosta que você fale de ditadura. Graças a Deus, ele não gosta. Mas eu acho que eu não tinha conseguido colocar... Vai se olhar no espelho. Acho que eu não tinha conseguido colocar em palavras que tipo, isso é óbvio, mas eu nunca tinha colocado as palavras em ordem, a frase, basicamente, que é um país matando seu povo, especialmente seus estudantes. E que E quando tem um velório, é um pouquinho mais específico esse spoiler, mas mesmo assim não faz muita diferença. Tem um velório em algum momento que tem... É uma bandeira? Né? Que faz como bandeira, igual coisa dos Estados Unidos mesmo. Mais ou menos. Assim, é porque a imagem que eu penso é a bandeira dos Estados Unidos em cima de um caixão de algum soldado que morreu numa guerra. Achei racista da sua parte. Racista? Pode ser xenofóbico. Mas essa não é uma imagem que existe? Eles fazem isso com soldados, né? Exato, mas esse era o ponto, de funerais com soldados que morreram em guerras que os Estados Unidos inventaram. E aí você fica tipo... Mas eu acho que é mais forte aqui,
Porque nessa parte que você tá falando, são estudantes, né? Uhum. São crianças. Tipo, pode ter alguns que são maiores de idade, mas eles são crianças, né? E aí a família chegando ali, tem uma parte que é super forte também, que eles falam de cantar o hino nacional quando a pessoa morre. Eles cantam o hino nacional. É bem diferente. É muito diferente, é uma coisa muito Isso interessante. sem você tinha comentado antes da gente gravar sobre o nacionalismo lá na Coreia a partir desse livro, né? Você quer repetir? Não lembro o que eu falei, mas eu falo de novo. Pode falar do jeito que for. Não, é que eu acho que é um nacionalismo muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem bem pouco nacionalismo aqui no Brasil, né? E o que a gente é exposto muito na mídia é o nacionalismo americano, né? Que é o que você tá falando, da bandeira, sabe, blá blá blá. E o nacionalismo que mostra nesse livro, ele é muito diferente. Eu acho que ele é um nacionalismo muito mais do povo do que o americano é. O americano parece um pouco mais institucionalizado, por assim dizer. E esse parece muito, tipo assim, cara, eles estão cantando o hino nacional porque a pessoa morreu e ela é parte da nação ali, sabe? Eles são um conjunto. E eles estão lutando pelo conjunto e o conjunto tá matando eles de volta. Mas, sabe, eu acho muito interessante, E é legal de ver, porque querendo ou não, o nacionalismo a gente vê nos Estados Unidos nunca passou por nada desse tipo, sabe? Tipo, eles não cansam de falar da porra da guerra de secessão lá, né? E essa é a única coisa porque é a única coisa que eles tiveram, que eles têm conflitos entre eles. E mesmo assim, tipo, não chega aos pés de uma coisa assim. Não. E mesmo a gente tendo passado por situação de ditadura, eu não vejo esse tipo de nacionalismo no nosso cotidiano, no nosso ser brasileiro, assim, sabe? Mas você acha que tem a ver com colonização, assim? Talvez. Acho que faz sentido. Talvez. Eu não sei se a Coreia... A questão da Gente, guerra aqui das de novo, Coreias... sem saber nada sobre a Coreia. Gente não pensou direito, mas... Essa questão da ditadura ser... Essa questão de coletividade mesmo, ser ensinada, faz muita diferença num país, né? Porque os Estados Unidos é 100% individualista, né? E, você trabalhou lá, você tem relatos muito interessantes. Eu morei nos Estados Unidos 3 vezes. É verdade, você morou... E voltei. Deus abençoe. Mas você acha que as pessoas tentavam de empurrar esse nacionalismo? Por quê? Porque aqui parece que é uma coisa quase inerente, assim, às pessoas. Lá é meio forçado, às vezes, a minha impressão. Eu acho que quando você está lá, não é forçado, sabe? Mas quando a gente vê de fora, é muito claro que tá em todas as mídias e tá em todas as coisas. Qualquer coisa. Tem conhecida minha que o irmão, foi pra Marinha imediatamente, porque, é isso que você faz, sabe? Você vai servir o seu país e umas coisas assim. Mas, não sei. Eu uso a expressão lavagem cerebral, eu sinto que é mais imposto no sentido de, eles são bombardeados com a ideia de nacionalismo. E eu não sei se isso existe na Coreia. Pode ser que tenha também. Pode ser que lá, as novelas sejam super nacionalistas, eles também estejam bombardeando eles com essas informações. Eu não sei se é assim. Mas por esse livro, não parece. Por esse livro parece uma coisa muito mais deles para eles. E é diferente, sabe? Nesse sentido. E talvez porque tá falando de uma época muito turva, né? Muito complexa, isso esteja mais exacerbado. E aí, se você for hoje na Coreia, não esteja mais tão assim. Sim. Não sei. Acho que... Mudando um pouco de assunto, porque a gente já tá se repetindo. Não é se repetindo, mas a gente realmente não sabe o suficiente sobre a gente não sabe o suficiente sobre a Coreia. Não confia em nada, tá sendo falado desse vídeo. Pesquise você também. Mas a questão do epílogo é basicamente a autora escrevendo sobre a pesquisa dela, sobre o período que ela ficou. Eu não acho que chamaria de pesquisa. Não parece natural falar isso. Porque pesquisa parece uma coisa mais estruturada, assim. Exploração.
no sentido de diversão, não no sentido de, tipo, explorar uma pessoa. Nossa senhora, não, no sentido de explorar, de Dora... de Dora Aventureira, no sentido de Dora Aventureira. Mas eu ia falar porque ela fala sobre ter tirado um tempo pra se isolar, assim, pra escrever esse livro. Eu acho muito interessante essa coisa que escritores tendem a ter. Você viu aquela série I May Destroy You? Não. Você não viu porque você sabe sobre o que é? Ah, não. Okay. Mas sabe a... Pode spoiler, eu não ligo. Ah, não, mas sabe a atriz de Chewing Gum? Não. Jesus. A Michaela, essa parte eu vou fazer sozinho. Manda ver. Tem uma atriz que chama Michaela Cole, que ela tem uma série na Netflix, que é o Chewing Gum, que ficou meio famosa, de comédia. Mas depois ela fez uma série bem mais séria, assim, bem mais séria, é ótimo. Mas bem mais intensa sobre um episódio da vida dela, que ela precisava basicamente se curar, assim, sobre uma coisa que aconteceu com ela. E aí, no discurso que ela aceita o Emmy pelo roteiro da série, ela fala alguma coisa do tipo: eu desafio os escritores que estão ouvindo isso a se isolarem, a tirarem um tempo para deixarem de se importar com visibilidade numa época em que visibilidade parece ser sinônimo de sucesso, e realmente parar um tempo para olhar para si e encontrar e contar a história que você não tem medo de contar. E eu acho que a Han Kang, ela meio que passou por uma coisa parecida, assim, de se isolar, de falar... E depois de todo o sucesso da Vegetariana, né? Sim. E realmente... Esse foi logo depois, né? Quer dizer, você sabe todos os livros que ela escreveu, são só esses dois? Tem mais um, mas não é tão sucesso. Eles, né? Não, deixa eu pegar aqui o... Vamos passar a informação correta. Agora a gente vai. Vou pesquisar aqui ao vivo. Fact check. Aqui. O livro branco? É. Que Porque esses outros não são livros mesmo. 2016 é de depois do Atos Humanos ela publicou. Mas nesse período de uns 7 anos, né? Ela ter vivido esse... Assim, imagino que ela tenha viajado muito o mundo divulgando a Vegetariana, né? Mas pra escrever a próxima coisa depois de um livro tão impactante, acho que fez bem pra ela se isolar e realmente entendeu. Ainda mais um sentimento tão difícil quanto escrever um livro sobre um massacre. E como que... Nossa, é surreal que ela tenha conseguido escrever isso também. Na minha cabeça. Ela manda muito bem. Ela... Enfim, gente, a gente já falou demais nos spoilers leves, vamos para os spoilers pesados. Que vão ser iguais os leves. Basicamente. Então, o livro ele começa já bem explícito, bem gráfico, porque o menino pré-adolescente lá, ele começa tratando dos cadáveres que estão num... Tipo, num estádio, não? Numa quadra, assim. Que palavra que eu tava pensando? Eu ia falar stadium. Não sei. Ginásio é a palavra que eu tô pensando. Quadra coberta. É uma quadra coberta. Quadra coberta. Aí você tá procurando. Ginásio. É um ginásio. É um ginásio. Coisa de americano. É pior. É uma quadra coberta. Enfim, tinha um monte de cadáver lá. E um menino de, sei lá, 14 anos tratando dos cadáveres já é o início do livro e foi muito... Era um nível de... Esse evento histórico ter acontecido pra mim é tão surreal. O fato de quem tava cuidando das coisas, tipo, resolvendo as questões serem... Cadê os adultos? Cadê os médicos, sei lá. Sim, isso é muito legal. É muito doido, parece uma coisa distópica, mas aconteceu de... Tipo, a equipe médica que lidava com os corpos... Era um menino de 14 anos, que inclusive nem foi lá pra, tipo, ajudar, né? Não. Ele se envolve com isso porque ele foi lá procurar o corpo do amigo dele, não achou, viu que eles estavam precisando de ajuda e falou: dá um caderno aí que eu organizo esses corpos aqui. E ficou lá.
Tipo, ele é o responsável pelos corpos e por levar as pessoas que estão procurando. Ah, chega lá, eu tô procurando uma pessoa XYZ. Aí ele leva você nas pessoas que podem ser quem está procurando. E vai ter toda a descrição também, tipo, das pessoas olhando pros cadáveres, vendo, sei lá, uma ferida que abre o rosto da pessoa. E aí, isso me lembrou uma autora, gente. Ela chama Ana Paula Maia. Esse livro aqui, O Enterre Seus Mortos, achei muito bom. Eu já li um outro dela, que chama De Cada 500 Uma Alma, que é meio que a continuação do Enterre Seus Mortos, mas não é tão boa. Ela é famosa também pela série Desalma, que passou na Globo. Ela acho que virou um pouco roteirista da Globo, pelo que eu entendi. E ela é uma autora que ela escreve muito profissões marginais, assim, profissões não muito comuns na literatura. Gente que trabalha em abatedouro, gente... esse personagem aqui, ele recolhe carcaça de animal nas estradas. É um trem bem... E ela é muito bonita, eu vou colocar uma foto dela aqui. Eu acho isso muito legal, que ela é muito bonita. Gente, ela... Ela tá segurando um boi? É uma cabeça, mas é totalmente falsa, pelo amor de Deus. Será, Dalma? Olha isso. Eu acho que não, hein? Eu acho que você tá Que se deixando orelha enganar. Então... Sei lá. Vou colocar essa imagem especificamente. Pode botar aqui nos comentários. Mas... me lembrou muito dessa autora, essas descrições gráficas de uns trem bem grotesco, mas qual que é aquela palavra? Visceral, uma coisa bem visceral, que é um traço do livro. Mas você acha que dá nojo, assim? Te deu nojo? Não. Eu acho que ela trata dos corpos muito respeitosamente, de um jeito que não fica gore. Não fica igual, tipo, a gente vê filme de terror, que tipo, ensanguenta e fica aquela coisa ali na... Ela não parece uma pessoa. Exatamente, ela trata os corpos e os mortos, mesmo do ponto de vista do menino de 14 anos, com muita reverência, assim. Então eu não acho que dá nojo nesse sentido. Tipo, você vê e é meio traumático, mas não no sentido de ser nojento. É verdade, é mais médico, assim. Não é nojento, ela não fala de um jeito nojento, mesmo sendo coisas objetivamente nojentas. Tipo, ela tem uma cena que é uma menina que teve a cabeça... Explodida? Explodida, amassada, sei lá, tipo... Tá... Martelada? Aqui no meu fala que é um batom. Tipo, tá. Acho que foi um cacetete, uma coisa assim. Uma coisa assim, tipo, a cabeça dela tá, tipo, destroçada. Então é uma coisa que se ela quisesse ser nojenta no sentido de, tipo, ela conseguia, mas ela não faz desse jeito. Esse livro é muito pesado. Esse livro é pesado. Jesus. Mas é muito legal, você falou da profissão das pessoas, do jeito que esse menino aborda isso também. Porque, tipo, ele não tem obrigação nenhuma, ele não tem treinamento nenhum, ele tá ali, ó, ele fazendo o que ele acha que tá certo. E ele trata os corpos com muito carinho. Com muito carinho. Chegou mais corpo. Ele empurra eles com cuidado pra ter espaço pra ter mais corpo. Ele não... E isso é muito legal da gente ver em comparação com o próximo capítulo. Que no próximo capítulo é do ponto de vista do menino que morreu. Nossa. E aí a gente vê os soldados, que inclusive são mencionados de, tipo, eles não têm expressão, mas eles, tipo, não tem vida dentro deles. Eles jogam os corpos um em cima do outro, sem muita atenção, sem muito cuidado, eles empilham ele em forma de cruz, né, que ele fala, e vai jogando, e é isso, sabe? Como se fosse só um trapo. Sim. E eu acho muito legal essa justaposição dos dois jeitos. E aí você tá falando, cadê os adultos? Os adultos são as pessoas que estão jogando os corpos. Os adultos são as pessoas que estão complacentes com a ditadura. Quem tá, tipo, querendo acabar com aquilo são os jovens. E quem tá, tipo, assumindo a responsabilidade são os jovens ali. Eu acho, é bem legal o jeito que isso é. E é legal a parte do livro que fala basicamente que... acho que ela falou alguma coisa do tipo, não, eu achava que eles eram vítimas, mas eles não eram vítimas, eles estavam fazendo aquilo ali porque eles sabiam que era o certo, assim, e que era a única opção para eles, fazer aquilo e ajudar naquela causa, e é bonito e meio trágico, é um trem estranho, assim, mas é exatamente isso. Sim, é isso, eles não são vítimas, eles não estão obrigados ali, eles estão ali porque pra eles aquilo ali vale a vida deles. Qual que é o capítulo que conta... É a Factory Girl, eu acho. Que ela tava lá armada, né? Não,
É no Prisioneiro. No Prisioneiro que mostra. E fala que eles não atiraram. Tipo, eles estavam ali porque eles estavam todos dispostos a, tipo, lutar por aquilo. Mas eles não conseguiam, sabe? Tipo, eles não conseguiram fazer o que eles queriam. E isso é refletido também que eles não conseguiram acabar com a ditadura, né? Tipo, eles tentaram e muita gente deu a vida e mesmo assim... Mas não foi por nada, sabe? Fica esse meio vazio deles não reagirem direito e as pessoas questionando só vai pra casa, só, tipo... É um sentimento muito confuso de você entender porque que eles estão ali, mas você não entende porque que eles estão ali ainda. Tipo, a partir de um momento tem uma certa inércia, eu senti uma coisa que... Eles na escola, trancados, armados, eu fiquei tipo, é pra encerrar um ciclo, mas... Eles já não estão mais racionais, assim. Enfim. Não, pra mim eles estão racionais. Pra mim eles estão racionais, tanto que eles não deixam a mãe entrar, tanto que, tipo, Sim, eles separam as pessoas e tal. E muitos atiram, mas eu acho que essa parte é legal porque é impactante no sentido de, tipo, os soldados chegam e... Sim. Tipo, tem 4 crianças pré-adolescentes, são notoriamente pequenos, porque ela faz questão de enfatizar isso, e eles estão vindo em fila, de mão pra cima, e os soldados matam eles. Mas os revolucionários não, os revolucionários são crianças. Eles têm 18 anos, eles não conseguiram atirar. Acho que a palavra realmente não é que eles não são racionais, mas é um pensamento que... Sei lá, é uma lógica diferente. É tipo aquele... Você já viu aquele filme As Virgens Suicidas? Não. Me lembra esse filme, pra quem assistiu talvez faça sentido. Esse eu não quero dar spoiler não, esse filme é interessante. Mas é uma coisa que é uma lógica muito diferente. Sobre essas coisas grotescas, acho que a gente já falou bastante. A gente nem falou sobre o capítulo do Prisioneiro. O capítulo do Prisioneiro me dá o... que são as torturas, propriamente. Nossa, o negócio do dedo. Não, e chega um ponto que você não quer mais pensar o que tá acontecendo. Spoilers pesados. Você tem uma caneta aqui, Adão? Pode explicar, não tem caneta. Você quer? Eles pegam o dedo assim, ó, e aí eles prendem o dedo assim e enfiam uma caneta. E aí ele vai falando que, tipo, ficou machucado, e aí não sei o quê. E aí uma hora ele fala que tá vendo o osso de tanto que enfiaram. E aí eles olham uns pros outros, assim, na cadeia, e eles veem, tipo, o algodão enfiado aqui, porque é tudo que eles dão pra eles cuidarem, sabe? É um algodão. Meu Deus. Eu tinha esquecido que... Quer dizer, Esqueceu isso? Eu tinha... Eu nunca esqueci isso. Não, eu tinha entendido que enfiava de outro jeito. Como que você entendeu? Vai ver, eu entendi errado. Não, agora eu nem quero pensar. Como você tinha entendido? Nossa, não, eu só sei que eu entendi diferente, eu não... Na hora que eu li, entendi sabe? assim, que eles tipo, prenderam os dedos e enfiaram assim, ó. Jesus Cristo. Eu não entendi esse movimento, mas... Eu entendi isso. Não, mas a tradução do livro eu diria que não foi muito boa. Eu nem vou nomear a pessoa que fez a tradução, porque o trem dos capítulos terem nomes diferentes já é estranho, mas enquanto a gente conversava eu também descobri que o primeiro capítulo foi escrito de um jeito que podia ter sido muito melhor, porque ele colocou na segunda pessoa do singular e podia ser só falando você, ao invés de falar tu. E ficar falando tu, pra gente, é zero natural. Eu não sei por que... Achei ruim, achei estranho, mas enfim. Na minha edição tem um prólogo que é a tradutora falando sobre o processo dela de traduzir esse livro. Legal. E eu achei muito interessante. Ela fala sobre tipo, o que ela pesquisou e como ela tentou transmitir isso. E ela fala, inclusive, que a parte que é contada, narrada pela mãe do menino, na escrita original tem tipo um dialeto, assim. Ela não é escrita em coreano formal. Ela é escrita como se fosse tipo mineirês, assim, sabe?
E aí que ela tentou passar um pouco disso, mas que ela não achou certo ela fazer um sotaque, tipo... Inventado. Ou então usar um sotaque, tipo, sul dos Estados Unidos, uma coisa assim. Ela achou que ia ficar errado, mas ela quis notar que isso é uma coisa que aconteceu e que ela acha que afeta a narrativa, sabe? Porque mostra, assim, uma questão de quem tá te falando, né? De quem é o narrador. Sim, e eu não tinha ideia disso. Na minha edição não tem nem um sotaque, mas também não tem esse cuidado de falar que existia um sotaque. Ou um dialeto, não sei. Eu não sei qual que é a palavra certa. Porra, não, achei mal traduzido agora, todavia, pelo amor de Deus. Não sei se vocês traduziram direto do coreano, mas pelo amor de Deus. Só mudar o nome dos capítulos de graça. Besta. E tirar os anos. Gente, eu achava que o livro ia e voltava tantas vezes. Enfim. Não. Próximo tópico dos formas pesados. Eu queria falar mais sobre a expressão artística, porque tem um momento no livro que tem uma peça de teatro que eu achei muito bonita. Eu acho que foi uma das primeiras coisas no livro que me impactou positivamente. O resto é tudo ruim. Não é ruim, é negativo no sentido de Jesus Cristo. Mas... no meio das gravações eu já mencionei que expressão artística na ditadura brasileira é uma coisa muito forte. Você falou de ser uma coisa que a gente consegue se relacionar assim. Eu acho que no livro era uma peça que eu veria, assim, tipo, parecia original o conceito, né? Eu acho. Sobre o que é a peça? Eu esqueci. Já esqueci. Era uma peça que eles não faziam, eles não falavam. Não, mas sobre o que é, tipo, a história da peça? Da peça? É, não lembra? tem história linear. Era uma coisa bem... Tipo, tem uma moça no meio e dois... Eram várias pessoas que entravam no palco também. Passa uma criança no meio, assim. Não era uma coisa muito... Era uma estrutura... uma estrutura orgânica, na verdade, eu diria. Não era nada linear. E aí que eles não falavam, porque tudo da peça tinha sido censurado, e aí eles faziam basicamente só uns sons guturais, assim. E fez muito sentido. Eu fiquei, gente, como que eles vão fazer essa peça, pelo amor de Deus? E dava a impressão que você entendia o que as pessoas falavam, e que a plateia também entendia. Eu não tive essa sensação da plateia entender. Porque quem tá narrando essa parte é a editora, né? Tipo, a não, pessoa é verdade, que editou. ela já sabe. Então ela fala verdade. que ela consegue escutar o que eles estão falando porque ela sabe as palavras que eles estão falando, sabe? Mas eu acho que pro resto do público é só uma coisa, tipo, muito intensa deles estarem fazendo uma peça sem falar nenhuma palavra. Eu fui bem romântico aqui, falando, não, é porque deu a impressão de que todo mundo entenderia. Mas é verdade, do ponto de vista dela que editou a peça. E ela sabia as falas. Porque ela editou o texto, então ela sabe o que eles estão falando, né? E é bem interessante esse ponto de vista da editora, eu achei zero previsível. Sim. O da editora é o que eu menos gosto. Parece que é o que o Adão mais gosta, mas é o que eu menos gosto. Não sei se é o que eu mais gosto. Acho que o que eu mais gosto é não sei, o último? Mentira, qual que é o quarto? O Prisioneiro. Foi bem impactante o do Prisioneiro. E... não sei. Pra mim o livro deu uma virada boa quando o Prisioneiro veio, porque... deu uma outra dimensão que acho que era mais familiar pra mim e que dava pra entender, tipo, pra onde que algumas pessoas foram também, porque esse trem, tipo, aconteceu um massacre na rua e na escola, mas acho que foi quando começou a, sei lá, andar mais pra mim o livro, não sei. Se bem que com a editora já mudou um pouco isso. Com a editora já mudou também, e com a editora passou bastante tempo. Eu não sabia quanto tempo tinha passado com a editora. Passou 5 anos. Eu juro que eu acho que eu achei que era na mesma No mesmo momento, né? Não, passou 5 anos. Ai, Deus. A peça é sobre aquilo que você tava falando antes no vídeo, sobre gente que morreu e, tipo, você não pôde ter um funeral pra pessoa. Mas, assim, no Brasil, mesmo que tenha tido censura, parece que tanta coisa passou, não sei, assim, óbvio que muita coisa foi
explicitamente censurada, mas o que se manteve parece que... Eu não entendo, por exemplo, como que a letra de Cálice não era... Mas eu acho que é porque a gente esquece que quem tava censurando também, tipo, era um funcionário que tava ali com uma canetinha, sabe? Ele tinha que ler um tanto de coisa. E algumas coisas passam, sabe? Você lê ali, você fala, isso aqui pode ser um, pode ser outro, foda-se, vai. Sabe? Igual essa peça. Eu não... Tanto que a editora fica muito surpresa quando ela pega a peça, que tá, tipo, tá tudo pintado. Porque eles nem, tipo, cortaram mais o que não podia. Tá tudo pintado, porque eles só censuraram o negócio inteiro. Pegaram um rolo de tinta. Pegaram um rolo de tinta e fizeram tudo. Porque... E aí ela pega aquilo, ela fica muito perplexa, porque ela fala, isso aqui não tem sentido. E como ela é uma editora, ela tem certo lugar de fala, né? Tipo, ela já mandou outros livros e outros livros foram, tipo, tiveram ok, e ela fala que essa era a versão final, então, tipo, tiveram outras versões que foram e voltaram. Sim. Então, eu acho que isso também passa uma questão muito arbitrária de uma ditadura, sabe? Tipo, é quem tá fazendo ali naquele momento, o cara viu as primeiras palavras ali, não gostou, sacou tinta em tudo, você acha que ele leu? Você acha que ele foi lendo enquanto ele passava a tinta? Não, ele, tipo, ele leu o início e falou, isso aqui eu não vou passar, não. E, tipo, meteu a censura em tudo. Que é uma coisa que eu acho que rola aqui no Brasil também. Deve ter rolado aos rodos, sabe? A gente não sabe. A gente não sabe. O que não passou, a gente não tem. Ou tem, mas muito, muito menos, né? Tipo, não tem o valor social que uma música que passou tem. Não impactou. E outra coisa, eles não podem voltar atrás, né? Eles não podem passar uma música e o Cálice começa a tocar no rádio e eles falam, não, peraí. Mas... Vamos rever. Eu acho que podia. Eu não acho, eu acho que isso é uma coisa que, tipo, eles não faziam. Não sei, pra mim não. Faz muito sentido pra mim ter acontecido. Pra mim não, porque pra mim é uma admissão de que o sistema deles é falho. E isso é uma coisa que ditaduras não fazem. Mas... Pra mim parece sei muito lá, eu não simples. Eles eu só não conheço falaram, tipo, nenhuma música que rolou dia, isso. Tocou um dia e depois abafa e fica tipo, quase 1984, assim, nunca tocou assim. Entendi. Então talvez isso tenha rolado. E as músicas que a gente tem hoje são as exceções, né? Enfim, além do... Ai, Deus. Mas as coisas de censura é forte. E... eu acho o jeito que ela trata isso legal também. Eu acho que, tipo... a protagonista, ela leva 7 tapas. Quando ela... Por que ela leva os tapas? Acho que perguntaram pra ela se ela conhecia a pessoa que escreveu. Uma outra coisa, né? Não era essa peça. Não tem nada a ver com essa peça. Acho que era um livro. É um cara que não era coreano, eu acho, que escreveu um livro... Sei lá, tá vendo como não é importante? O importante é que ela levou o tapa e que foi numa instituição pública, ela foi lá, tipo, se dispôs e ela falou tudo que ela sabia. Eles estavam perguntando sobre onde que tava um fulano de tal e ela não sabia, tipo, porra nenhuma, ela vai saber. E ela foi violentada por aquilo. E ela continuou trabalhando e tal, não. O importante não é o porquê, porque o porquê não é válido independente do que ele seja. Acho que a mensagem do livro é bem essa, assim, não importa o porquê, assim, não, a violência no livro é de graça o tempo inteiro. Sim. Nenhuma violência tem justificativa válida, assim. Não que... dificilmente tem. Mas, tipo, tem livros que tentam justificar, né? E tentam falar, tipo, não, ele tá batendo aqui, mas ele tá certo. Não tem nada inventado também. E a gente não tem um ponto de vista do governo, basicamente. Não tem nenhuma rádio, não tem nada. Não. Tem esses, assim, as prisões e os departamentos de censura, mas não chega a ser uma voz, né? Não. Inclusive, eles são vistos pela pessoa que eles estão atacando, né? Tipo, essa parte da tapa, por exemplo, a gente só vê o funcionário pela visão da editora. Os soldados lá que estão jogando os corpos, a gente só vê ele pelos olhos do fantasma do menino. E faz mais sentido com a realidade, assim, porque se a gente for parar pra pensar, quem vai viver essas coisas dificilmente vai conseguir digerir ou processar até achar um motivo, assim. Acho que é muito mais sobre viver sem entender. Sim. Ai, que livro pesado. Mais alguma coisa? Livro pesado. Não. Assim, só pra pesar tudo, assim, destruir mesmo. A mãe enterrando o próprio filho no final. E limpando os restos mortais do próprio filho.
A parte que me dói do capítulo da mãe não é ela enterrar ele. Essa parte eu acho de boa. De boa? Ah, não, mas tem coisas mais... Ela procurando ele, assim, também. E não, a parte que mais me pega é a parte que ela fala que depois que ele morreu e que aconteceu tudo isso, que ela foi procurar e ir atrás de ser parte da revolução ali que tá acontecendo, sabe? E aí elas são um grupo de mães. E aí um grupo de mães, e aí você pensa, tipo... Porra, tipo, são umas senhorinhas fazendo cartaz, e elas são presas, e tem uma parte que... É verdade, tem. Elas são presas, aí os jovens também são presos, tipo, no mesmo... sei lá, delegacia. Uhum. E aí os jovens falam, por que as mães estão aqui? O que elas fizeram? E aí ela levanta em cima de uma mesa e fala, por que eu tô presa? Qual foi o meu crime? E eu acho isso forte, tipo, porque até esse momento, tudo que a gente vê das manifestações são gente jovem. Uhum. Os pais estão mandando as crianças saírem. Ela antes foi lá buscar o filho dela pra que ele não ficasse lá na escola. A gente não vê um ponto de vista ou gente mais velha querendo o mesmo, sabe? E aí entra esse grupo de mães que são mães que estão tipo, não, meu filho tá lutando por isso, então eu tô lutando por isso também. E o filho dela nem tá, o filho dela morreu. Mas ela fala, tipo, não, se o meu filho morreu por isso, tô aqui também. Eu acho isso forte. Assim, em teoria ela já não é mais mãe, mas... Não, ela tem mais 2 filhos, ela ainda é mãe. É verdade. Assim, ela é mãe mais daquela pessoa, mas ela sempre vai ser mãe daquela pessoa. Sim. Eu gosto desse capítulo. Eu ia falar, quando talvez o meu favorito, eu acho que o meu favorito é o último. Eu gosto desse capítulo. Ou o epílogo, acho que eles dois se misturam, até porque o epílogo é maior que o último capítulo. Pra mim, eu não sei, eu li eles muito conectados. Uhum. E... vamos pra uma conclusão disso aqui. Deus abençoe. Então, gente, eu acho que eu concluo esse vídeo falando que a Han Kang é uma autora que ela pode te perturbar. Então leia com cuidado. Como que você... tipo, lê com carinho, lê com atenção. Não um livro que você vai ler, tipo, domingo à tarde pra descansar. É um livro mais... Não leia antes de dormir. Não, eu leio antes de dormir, não acho que é um problema. Não vai... Como eu falei, não, ele não é, tipo, gory. Ele só é pesado. Se acordar chorando. É um livro intenso, é um livro muito bom, muito bem escrito. Isso, com certeza. Eu recomendo pra quem gosta desse tipo de coisa. E é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Muito obrigado por aceitar por ter aceitado o convite. Obrigada eu falar dos meus livros favoritos. Você se arrependeu? Não. Que... Me deu uma desculpa pra eu ler de novo. Obrigada. A primeira convidada do canal. Volto quando for a vegetariana. Ai, Deus, vai demorar. E é isso, gente. Um abraço, um beijo. E até vídeo que vem. Até quinta. Tchau.